Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu universo do mecânico. Aula passada, falando sobre a Meriva Econoflex, abordei o subsistema de combustível. Estão lembrados? Falamos sobre a bomba elétrica, um módulo dentro do tanque, mas com acesso fácil, né, pela janela abaixo do assento do banco traseiro. Falamos sobre filtro de combustível, falamos sobre tubulação, sobre a derivação em Y, regulador de pressão, que mantém a pressão em 3,8 bar constante, e um pouquinho sobre injetores e tubo distribuidor. Na aula de hoje, na Meriva Mutec HX14YFH, aula 4, sensor 1, falaremos sobre o sensor de rotação do motor e o sensor de velocidade. Ok? Vamos à nossa telinha da diagramação. Quais sensores iremos abordar? Densidade, aula de hoje, rotação, temperatura de água, lambda vezes 2, velocidade, também aula de hoje, interruptor de óleo, detonação, pedal do acelerador e a posição de borboleta. E os atuadores na sequência: partida frio, ar-condicionado, eletroinjetores, ignição, canister, corpo eletrônico e a bomba elétrica, que também já abordamos. Ok? Telinha de introdução para vocês, portanto, depois de falar aí do diagrama. Alguns sinais de entrada são chamados de base para o motor funcionar. Isso ocorre com o sinal de rotação do motor. E não é só ele, tá, pessoal? Se fala muito, sensor de RPM, né, o principal sinal que o módulo recebe. Sim, porque sem ele o motor nem pega, nem funciona. Mas outros sinais também são sinais base, como o sensor de densidade, que é o MAP mais temperatura do ar. É importantíssimo. É que sem ele o motor consegue, né? O sistema consegue entrar em funcionamento, mas é um sensor importantíssimo, chamado também de base, né? Não é só o de rotação. Também é interessante a ECU identificar e adequar os mapas de acordo com a velocidade do veículo. Sim, sinal de sensor de velocidade, né, já é padrão hoje nas injeções. Por quê? O módulo consegue fazer o quê? Consegue fazer algumas adequações de mapeamento. Consegue fazer o quê? Alguns ajustes finos para justamente fazer o quê? Fazer o sistema na linha de cruzeiro, né? Ou seja, em velocidade constante, consegue fazer com que o sistema melhore ainda mais, principalmente consumo. Tá? Então esses serão os assuntos da aula de hoje: sensor de rotação e, claro, sensor de velocidade do veículo da Meriva. Vamos lá. Telinha de vocês, rotação do motor. Essa informação é a mais importante para a ECU Mutec, já que não tem como ser calculado através de outros sinais, mesmo que somados. A sua informação, que embora seja simples, né, contar as voltas do motor, é fundamental já durante a partida do motor. Então, pessoal, o sensor de rotação, é o mais importante. Sem ele, com ele desconectado, o motor nem pega, nem funciona, tá? Nem funciona. Então, o que acontece? Nós temos a necessidade de um sinal que funcione corretamente, seja perfeito, já durante a partida. Pessoal, está em dúvida se o sensor de rotação está funcionando? Tá? Você tem scanner, mas não tem um osciloscópio, por exemplo. Fácil. Liga a ignição, entra com o scanner em leituras. Vê lá, rotação do motor. Dá na partida. A rotação ali marcada no scanner vai ser algo em torno de 200 a 300 RPM, que é a rotação do motor durante a partida. Isso aí, entre 200 e 300 RPM.
tá? Então, você capta o sinal dele, mesmo sem ter um osciloscópio. No scanner dá para ver isso tranquilamente, tá? Agora, o sensor de rotação é imprescindível. Mesmo, pessoal, se eu somar os sinais dos outros sensores, ó, sensor de densidade, sonda lambda, temperatura da água, o que mais? MAP, temperatura do ar, né? Borboleta, pedal, não dá aquilo que o módulo precisa. Mesmo eu somando as informações, não dá para o módulo calcular quantas voltas o motor está dando. Qual é o PMS? Estão lembrados disso? Ó? Mecânica básica? PMS, ponto morto superior. Né? Quem está no PMS? 1,4 ou 2,3? Porque não é assim o motor? Você não tem 4 cilindros? O 1 e 4, os dois da ponta, são gêmeos. Não a parte de comando, mas a parte de pistão, de virabrequim. São gêmeos. Onde um está, o outro está. 2 e 3, os dois do meio, também são gêmeos. Então, pelo PMS, o módulo já consegue mapear a injeção e a ignição. Positivo. Só com esse sensor já é possível iniciar um mapeamento. Não vai ser perfeito? Não, mas é possível sim fazer esse mapeamento. Tá? Então, mesmo somando todas as informações, não dá o sinal do sensor de rotação. Tá? E como falei, é um sinal simples, positivamente simples, pessoal. Simples, contar voltas, né? Mas tem os seus segredos, tá ok? Aí a telinha, o motor Econoflex 1.4. Onde está o sensor de rotação? Junto à polia dianteira do motor. Então lá na frente do motor, você tem a polia fixa, né, apertada, junto da engrenagem do eixo virabrequim. Você tem ali o sensor de rotação fixo em um suporte próprio, um suporte de alumínio, sem regulagem, não tem ajustes. E o conector do sensor está aqui em cima no motor ali, ó, do lado da tampa de válvulas do motor. Então o encaixe, o conector, está ali em cima. Porque o sensor já vem com um cabo bem longo. 3 pinos, um cabo bem longo, um cabo, né, já com proteção contra campo magnético, né, um cabo com aterramento, tá? E aí você tem o que? Você tem uma proteção contra ruídos do alternador, da ignição e daí por diante. Você começa a ter uma proteção extra aí em cima desse componente. Falar então da localização do sensor. Fixe um suporte de forma perpendicular à roda dentada de 60 menos 2 dentes. Pessoal, é assim que se lê, ó. Roda dentada de 60 menos 2 dentes. A roda dentada está fixa em posição única de montagem na parte dianteira do eixo virabrequim. E a distância com o sensor também é fixa, não dá para ajustar, em cerca de 1,5 mm. Então a distância, né, entre a ponta do sensor e a roda dentada, 1,5 mm. Tá? O cabo de isolamento do sensor passa ao redor da capa externa da correia dentada. Então fica aí a dica. A troca do sensor é um pouco chata por causa principalmente da posição, né, por onde passa o cabo do sensor. Legal? Bom, e essa informação, claro, vai chegar para quem? Vai chegar para a ECU. Exatamente. Tá? Vai chegar lá para a ECU e a ECU vai capturar essa informação e tratar esse sinal, contar esse sinal, porque é um sinal de um sensor indutivo. Então ele dá um sinal tipo dente de serra, sobe e desce, um positivo e negativo, né? Não é um sinal em tensão, uma onda quadrada, perfeitinha, bonitinha. Não, é um sinal para ser tratado ainda. Mas tudo bem, a ECU tem que trabalhar também, né? Está ali para isso, para tratar o sinal. Tá? É sua função. Ler, interpretar, mas antes tem que fazer um tratamento desse sinal. Mas claro, pessoal, isso aí é tudo super
rápido, né? É muito rápido. Então a ECU recebe o sinal do sensor CKP. Opa! O que é o CKP? É o sensor de rotação do motor. Tá? É o sensor de posição, né, do motor. Isso é o CKP. E também faz a sua alimentação elétrica. Opa! Parou aí. Então, se nós temos um sensor que precisa de um positivo, precisa de um negativo e dá uma resposta para o módulo, e ele não está ligado ao relé, isso aí. Quem alimenta o sensor com positivo não é o relé do sistema, é a própria ECU. É o próprio módulo que faz isso, tá? Tanto positivo como negativo e, claro, né, o terceiro, que é o sinal de rotação do motor em forma alternada de tensão. Como falei, né? Positivo e negativo, positivo e negativo, positivo e negativo. É alternada a forma de oscilação desse sinal. Então, o sensor de rotação é um sensor indutivo. Tem lá um ímã permanente, vamos ver mais detalhes sobre isso. Com a proximidade do dente, a formação da geração do sinal. Quando o dente passou, é cortado esse campo magnético e emitido um sinal elétrico alternado. Só que isso, pessoal, é tudo muito rápido, né? Imaginem quantos dentes passam ali numa volta do motor. Se nós temos ali como se fossem 60 dentes, né? 58 na verdade, faltam 2 para ser feito o sincronismo, tá? Vamos contar como se fosse 60 dentes. A cada volta do motor, 120 dentes, não é isso? O virabrequim não dá 2 voltas? 120 dentes. Beleza. Com o motor em 1000 rotações, mais ou menos, vai dar quanto? 120.000 sinais com o motor em marcha lenta. Então é muito sinal, pessoal, por minuto, né? É muito sinal. Então, realmente, essa contagem tem que ser uma coisa muito rápida. E é verdade, e é muito rápida mesmo. O módulo consegue captar, tratar esse sinal e interpretá-lo. Por que não? Né? Vamos ver o sensor lá na roda dentada. Pois bem, ó, polia dianteira do motor. Temos ali a correia auxiliar. O sensor aí ao lado da flechinha vermelha, exatamente ao lado, está o sensor indutivo, com ímã permanente, fixo de forma perpendicular à roda dentada, tá? Então esse é o sensor. Observe a distância entre ele e a roda dentada, é fixo. Como que nós vemos aí se essa distância está certa ou errada? Calibre de lâminas. É só colocar o calibre de lâminas aí, ó, entre o sensor e a roda dentada, né? Tem que ser mais ou menos 1,5 milímetro, tá? Uma distância aí relativamente bem pequena. E observem que os dentes aí da roda dentada são bem rasinhos, né? Raramente tem problemas aí de infiltrar sujeira, coisas do gênero. São bem fechados mesmo, tá? Falar um pouquinho mais sobre o sensor. Vamos lá. Esse sensor é do tipo indutivo, sendo formado por uma bobina interna e um ímã permanente. Ao ser aproximado um material metálico, né, no caso o dente da roda dentada, haverá alteração do campo magnético e ao ser afastado será fechado o campo magnético e gerado o sinal. Então é assim. Temos o sensor. A ponta dele é o ímã permanente. Querem ver? Coloque uma roelinha perto do sensor, gruda. É um ímã permanente, tá? Quando você tem um ímã permanente com um enrolamento ao redor e chega um metal perto, você dá uma interferência nesse campo magnético, né? Gera um campo magnético e ele começa a abrir. Quando foge esse dente metálico, esse campo magnético faz assim, ó, ele fecha.
gerando aquilo que chamamos de sinal elétrico, tá? Lógico, esse sinal elétrico, pessoal, é bem baixinho, tá? É algo super baixo. Porém, é o suficiente para o módulo captar e começar a contar. Um dente, 1, 2, 3, 4, 5, e vai contando. Justamente a falta de 2 dentes na roda dentada é para zerar a contagem. Ou seja, o primeiro dente sempre vai ser o primeiro dente. Por quê? Sempre depois dele vai ter mais 57. Aí um espaço é aberto. Zera essa contagem. Começa um de novo. E aí fica fácil. Se você tem formas fixas, né, de posicionamento dessa roda dentada, do sensor, e claro, do próprio giro do motor, fica fácil saber quem é o PMS do 1 e do 4. Quem é o PMS do segundo e terceiro. Por quê? É só ver pelo número de dentes. Fica simples. E aí, você consegue ter o quê? Determinar o funcionamento básico do motor. Que tem que ser o quê? Sincronismo entre, né, eixo virabrequim e eixo comando de válvulas. Pronto. Né? Você começa a trazer tudo para um lado de sincronismo. E esse sensor, pessoal, dá isso. É por isso que é um sensor primordial. Por quê? Informa rotação. Além de informar rotação, informa o que também? PMS. Então, é muito fundamental para o funcionamento da injeção eletrônica. Tá? Não basta por aí? Não basta. Vamos entender mais ainda sobre este sensor de rotação. Pinos. Então veja na telinha de vocês, ó, a ponta do chicote do sensor. 3 pinos. Posição única de montagem. Não dá para girar, inverter. Só tem a posição de montagem. Tá? E mais ao fundo ali, ó, conseguimos ver o que? A ponta do sensor. Então ele é parafusado simplesmente, né, no suporte do sensor. É encaixado. Não dá para girar. Não dá para regular ele. Ó. Não, mais para dentro. Não, mais para fora. Mais para dentro. Mais pra... Não dá. Ele é de posição única ali na montagem da sua flange. Montou. Apertou. Fazer o quê? Verificação. É base isso. Verificação. Tá? E onde estão ligados os pinos? Ah, e quais são as cores também, né? Legal, ó. Temos 3 pinos lá no sensor. Pino 1, 2 e 3. Pino 1 é ligado ao terminal M22 do módulo e tem a sua cor cinza vermelha. Ou seja, é um cinza com filetinhas, né? Com as faixinhas na cor vermelha. Pino 2, M05. Cor predominante, cinza com filipetinhas ali, né? Pretas. Pino 3, M37, somente preto. Então você tem aí uma forma bem simples de testar, ó, bem simples de seguir, né? Esquema, seguir continuidade, até mesmo pela cor dos fios. Ok? Então, tudo isso é informação que chega num nível de conhecimento e também de compreensão para vocês, nossos alunos. Entender que lá no dia a dia você usa isso. Que lá no dia a dia, aqui ó, temos que raciocinar o caminho, por onde vem, para onde vai o mapeamento. E entender que tudo isso pode realmente fazer o carro simplesmente não funcionar. Porque sinal do sensor de rotação é um sinal base, é um sinal padrão, é um sinal necessário para todo o mapeamento do sistema. Tá? Vamos lá, a mais uma dica da nossa aula. Dica: o sinal do sensor de rotação raramente apresenta-se como incorreto. Ou seja, não envia o sinal certo ou não envia nada. Falhas na qualidade do sinal estão relacionadas à interferência do campo magnético ou
vibração, né, a variação na distância da roda dentada, que ela também vibra. Então, se tem problemas de qualidade do sensor, se tem problemas de abrir e não verificar, é simples, é muito comum, tá? E você tem problemas com variações de distância de acordo com a aplicação, tá? Então são informações muito úteis, né, no nosso dia a dia, para poder analisar, poder entender melhor o que é e como funciona essa questão de análise, né, de sinal de sensores. O que podemos fazer no dia a dia? Então já, né, veremos valores, como medir a resistência desse sensor de rotação aqui da Meriva Econoflex.